Oi galera, eu sou a Johanna. Eu sou o Douglas. E a gente vai corrigir a segunda parte do exame de qualificação da UERJ 2015, o primeiro exame de qualificação. Isso, se você não viu a primeira parte da correção, clica aqui em cima que você vai ver a primeira parte que o Matheus e a Larissa corrigiram, tá? Então não se esquece e vai lá. Se você não tem a prova, vai aqui na descrição, pega a prova, tem o PDF para você acompanhar com a gente direitinho, tá? Não tem problema. E se você tem alguma questão específica, vai aqui na descrição que tem um minuto exatinho que a gente corrigiu ela. Então vamos lá começar com a questão 53, né, Johanna? Isso, 53. Então vamos lá. Aqui você pode ler no texto. Rússia formaliza a anexação da Crimeia. É um texto adaptado do Estadão do ano passado, né, texto de 2014. A Rússia anexou formalmente a península da Crimeia a seu território, depois de um duro discurso do presidente Vladimir Putin em meio a pesadas críticas aos Estados Unidos, à União Europeia e ao governo interino da Ucrânia. Nesse discurso que antecedeu a assinatura da anexação da Crimeia, Putin destacou a questão como vital para os interesses russos. Segundo ele, o Ocidente cruzou uma linha vermelha ao interferir na Ucrânia. A Crimeia sempre foi e é parte inseparável da Rússia, declarou o presidente. O evento abordado na reportagem está simultaneamente associado ao presente e ao passado dos povos envolvidos, seja a Ucrânia, seja a Rússia. Para explicar essa ação russa em relação à Crimeia, são fundamentais os seguintes interesses do atual governo Putin. Então, para você que não sabe nada sobre o que aconteceu na Crimeia, na verdade a Crimeia, que era parte do território da Ucrânia, houve uma cisão, né? Houve uma separação, uma divisão, porque parte da população queria que o governo da Ucrânia se alinhasse à economia e aos padrões da União Europeia, e outra parte queria que o governo ucraniano se alinhasse, né? Mantivesse seu alinhamento econômico, político com a Rússia, a grande parceira econômica de longa data. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas opções. Na letra A a gente tem superar o pan-eslavismo e reduzir a diversidade étnica. Só nesse pequeno pedaço aí de reduzir a diversidade étnica, a gente já pode eliminar essa opção. Por quê? Porque o que deixa claro no texto é o que o Putin diz aqui. A Crimeia sempre foi e é parte inseparável da Rússia. Ou seja, ele fala subliminarmente de uma identificação territorial tanto da parte da Crimeia quanto da parte russa. Por quê? Indica um sentimento até de nacionalismo, na verdade. Então vamos para a letra B. Estimular a economia e ampliar a produção energética. Bom, a Crimeia, como parceira econômica da Rússia, teve bastante fluxo no quesito produção de gás. Entretanto, essa opção não se encaixa, por quê? Porque o texto não menciona hora nenhuma essa questão do gás ou então dessa parceria econômica propriamente dita, embora realmente exista. Então, essa opção fica mais eliminada por não ser mencionada no texto. Tá? Então, a gente tem que sempre procurar uma opção que se encaixa ao texto que a questão está dando para a gente. Letra C. Combater a corrupção, reconstruir a geopolítica global. Ali, logo no início que a gente lê a opção, a gente já vê uma opção um pouco destoada, né, da questão. Porque ele fala combater a corrupção. O texto não fala hora nenhuma de combater a corrupção, ou evitar a corrupção, diminuir a corrupção. Não é nem mencionada a palavra corrupção, nem nada do gênero. Então ela fica até um pouco destoada das opções aqui. Também não é letra C, justamente por causa disso. Então vamos para a letra B. Para a letra D. E para a letra D. Reforçar o nacionalismo e consolidar a geoestratégia militar. Aí o pedaço novamente que eu falei do nacionalismo, porque a frase que o Putin disse, ela foi essencial para o entendimento dessa opção, né, dessa questão, que vem assim: a Crimeia foi e é parte inseparável da Rússia. Ele deixa bem claro aí um sentimento de nacionalismo entre a parte da Crimeia e a parte da Rússia, na verdade. E aí, quando ele fala que consolidar a geoestratégia militar, o próprio texto também está mencionando isso. Quando ele fala que Putin diz, segundo ele, o Ocidente cruzou uma linha vermelha, claro que uma linha imaginária, ao interferir em interesses russos. Ou seja, isso até remete um pouco à questão da Guerra Fria, o interesse do Ocidente e o interesse da Rússia, né? Essa diferença de interesse pode até gerar um conflito um pouco mais político, um pouco mais pesado, na verdade. Então, por isso que é consolidar a geoestratégia militar, porque uma anexação de território pode gerar, sim, um problema. Se por exemplo, aqui, ele diz que ele foi contra, né? Ele criticou até veemente o discurso dos Estados Unidos e da União Europeia, ou seja, ele foi contra a União Europeia e os Estados Unidos quando ele fez essa anexação da Crimeia ao território da Rússia. Então, na verdade, isso poderia até gerar um novo conflito, né? Ainda bem que não gerou. Então, na verdade, aqui a questão 53 é letra D, não é isso, Johanna? Isso, letra D. Então, vamos para a próxima. Questão 54.
Ele te mostra duas imagens, a primeira em preto e branco, a segunda colorida. A legenda da primeira imagem é o seguinte: a fábrica da Ford, em River Rouge, nos Estados Unidos, inaugurada em 1928, ocupava 8 km² e chegou a ter 120 mil operários. A segunda imagem, a legenda é a seguinte: a fábrica da Ford, em Camaçari, no Brasil, inaugurada em 2001, ocupa 1,6 km² e tem 8 mil operários. Então, o que ele vai te dizer na questão? As diferenças observadas entre a fábrica fordista e a fábrica pós-fordista são explicadas principalmente pela introdução da estratégia de organização produtiva denominada. Aí ele te dá letra A, regulação, letra B, terceirização, letra C, padronização e letra D, hierarquização. Então ele quer que você diga qual é essa estratégia de produção que você vai ver diferente nas duas imagens. A primeira, que é uma fábrica de modelo fordista, você tem que reparar na legenda, está localizada nos Estados Unidos, né, em 1928, e a segunda, que é pós-fordista, que também é chamada de toyotista, está localizada no Brasil. Outras coisas que devemos prestar atenção. A primeira ocupava uma área de 8 km², enquanto a segunda, de 2001, ocupa uma área de 1,6 km². A primeira tinha 120 mil operários e agora 8 mil operários. Essas diferenças são muito importantes para a gente entender a diferença produtiva desses dois modelos. Enquanto o Fordismo era baseado numa produção em massa, os estoques grandes, o Toyotismo ou pós-Fordismo não vai ter isso no seu modelo de produção. Os estoques vão ser reduzidos, a área de produção vai ser menor e tem outra questão das etapas de produção. Enquanto a primeira fábrica era responsável por todas as etapas de produção, a segunda não. Vai acontecer esse processo que está na letra B, terceirização. Você vai separar essas etapas de produção. Por exemplo, essa fábrica aqui no Brasil, ela não é responsável por todo o processo, desde a extração da matéria-prima, a utilização até o produto final. É uma parte, você vai terceirizar essa produção. Isso é uma característica do pós-Fordismo que não está presente no Fordismo da primeira imagem. Então essa é a estratégia produtiva que tem diferença entre as duas. Letra B, terceirização. Questão 55, movimento e avenida. Em vista da importância do exército para as classes dominantes, não é de admirar que o tráfego militar fosse o fator determinante do planejamento das cidades, exemplificado pelo traçado das avenidas de Paris, proposto pelo prefeito Haussmann entre 1853 e 1870. Tá? Esse é um textinho lá de 1991. Topografia da maré, o outro textinho, facilita a ocupação pelo exército. Aí esse é um texto adaptado do Globo, de 2014. Ao adotar no Complexo da Maré estratégia semelhante à utilizada para ocupar os complexos do Alemão e da Penha, o exército vai encontrar mais vantagens do que desvantagens, apesar de a nova região ser maior e mais populosa. A topografia da área a ser pacificada é plana e as ruas são mais largas, fatores que acabam facilitando a distribuição do efetivo e as manobras dos veículos militares. Apesar das muitas diferenças existentes entre Paris no século XIX e Rio de Janeiro no século XXI, os textos apontam para manifestações do exercício do poder militar em ambas as cidades. Nos dois contextos é reconhecível a seguinte relação estratégica entre o espaço da cidade e a ação do Estado. Então vamos lá, a gente pode aqui ver nas opções. Letra A, sítio urbano e polarização política. Letra B, morfologia urbana e controle social. Letra C, hierarquia urbana e segurança pública. E letra D, centro urbano e marginalização econômica. Então vamos de trás para frente para a gente ver como é que fica. Na letra D a gente tem aqui marginalização econômica. E a gente pode lembrar bem que nenhum dos dois textos menciona nenhum ponto da economia ou a forma que a economia altera a organização socioespacial. Então, a gente já pode eliminar a letra D por causa desse detalhe da economia. Na letra C, a gente tem hierarquia urbana e segurança pública. Embora o segundo texto mencione uma questão de segurança pública, que é o exército interferindo na ação de ocupação dessas comunidades, aqui no exemplo do Rio de Janeiro, os textos eles não mencionam uma questão de hierarquia urbana, ou seja, uma região, uma área ter mais influência ou ter um tipo de perfil socioeconômico. Então, a gente elimina por não ser mencionado nos textos a primeira opção ali, hierarquia urbana. Na letra B, a gente tem morfologia urbana e controle social. Claramente, o segundo texto mostra o exercício do poder, ou seja, esse controle social do exército nas favelas, né? No caso, em mais de uma, o texto falando da Maré, mas ele também menciona dos complexos do Alemão e da Penha. Inclusive, nesse texto,
e no primeiro texto mencionam a questão da morfologia urbana, ou seja, a forma da cidade em si, alterando, na verdade aqui nos dois casos, o exercício do poder do exército. Né? Aqui no segundo texto ele até é bem claro quando ele fala a topografia da área, aí ele fala que é plana e com ruas largas, fala que isso até facilitou para o exército, né, realizar a sua ação. E na letra A, sítio urbano e polarização política, ele não fala hora nenhuma de polarização política, alguma área, alguma região ter uma influência política mais forte de um ou de outro setor, ou etc., assim, alguma ideologia, enfim. Não é mencionado também. Então a gente tem aqui gabarito do número 55, letra B. Questão 56, galerinha. Tem dois textos aí que eu vou ler para vocês. Primeiro, o professor Alcino Salazar, secretário de Justiça da Guanabara, declarou O Globo que a extensão do voto ao analfabeto é perigosa concessão aos inimigos do regime democrático, fundado, na verdade, na pureza do princípio de representação. É adaptado do Jornal Globo, escrito em 1964. Segundo texto. Em sua mensagem ao Congresso Nacional em 15 de março de 64, o presidente João Goulart escreveu: outra discriminação inaceitável atinge milhões de cidadãos que, embora investidos de todas as responsabilidades e integrados à força de trabalho, com seu contingente mais numeroso, são impedidos de votar por serem analfabetos. E a questão vai te dizer: as declarações do professor Alcino Salazar e do presidente João Goulart foram feitas em um momento de polarização da sociedade brasileira, que culminou na instauração do regime autoritário em 31 de março de 1964. Ambas as declarações expressavam, naquele momento, visões antagônicas relacionadas às seguintes dimensões da cidadania. Então ele quer, qual é a dicotomia que ele está vendo? É em relação a quê? Letra A, direitos políticos, reparações étnicas, benefícios sociais ou oportunidades econômicas? Na letra D, vamos começar de trás para frente como o Douglas fez na questão anterior. Oportunidades econômicas. A opinião do Alcino Salazar e do João Goulart está sendo diferente em relação a oportunidades econômicas? Não é essa a diferença que ele está fazendo. Também não é em relação a benefícios sociais, nem em reparações éticas. Em nenhum momento ele fala desses três. A questão é, a visão antagônica é em relação aos direitos políticos. Enquanto o Alcino Salazar acredita que os analfabetos não podem votar, ele coloca aqui, é uma perigosa concessão aos inimigos do regime democrático, o João Goulart vai defender que esses analfabetos, que eles têm responsabilidades como todos os cidadãos, trabalham, usam sua força de trabalho como todos os outros cidadãos, são impedidos de votar por serem analfabetos. Então, são duas visões antagônicas, opiniões diferentes sobre os direitos políticos da cidadania. E é isso. Então, questão 56, gabarito letra A. E a questão 57 agora. Ele vai te dar dois gráficos. O primeiro gráfico, ele mostra o PIB per capita no Brasil, de 1960 a 2013. E o segundo, ele mostra a desigualdade de renda, de 60 a 2012. E mostra que o coeficiente de Gini, que é o coeficiente que mostra quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade daquele país. Então, a questão vai perguntar: nos gráficos estão indicadas mudanças que afetaram a sociedade brasileira em um período que inclui os governos militares de 64 a 85 e o restabelecimento do regime democrático de 85 aos dias de hoje. Analisando o primeiro e o segundo gráfico, conclui-se que os governos militares favoreceram respectivamente a ocorrência de... O que ele quer? Que a gente veja o que esses gráficos vão dizer em relação ao que aconteceu nessa época do governo militar. É uma questão puramente de leitura de gráfico, galera. Não envolve muita coisa difícil aqui não, vocês vão ver. Bem molezinho. Bem molezinho. Se a gente conseguir ler o título do gráfico e analisar o que está acontecendo aqui, vendo as datas certinho, né? Porque é importante dizer que foi nos governos militares, do período que vai de 64 a 85, vocês vão matar a questão rapidinho. Letra A. O primeiro gráfico mostraria a redução da pobreza e o segundo a estabilização do déficit público. O primeiro gráfico mostra o PIB per capita, né? O nosso produto interno bruto dividido pelo nosso número de habitantes. O segundo mostra a desigualdade de renda do brasileiro, né? Não tem nada a ver com a estabilização do déficit público. Letra B. Diminuição do poder aquisitivo e incremento da dívida externa. Mais uma vez, diminuição do poder aquisitivo. Aqui está mostrando o poder de compra de alguém? Não tá. Está mostrando o PIB per capita. Isso não tem a ver com distribuição de renda. É diferente. E incremento da dívida externa. Também nada a ver. Desigualdade de renda, mais uma vez. Não estou falando de dívida externa, de quanto o Brasil está devendo, de empréstimo a bancos do exterior, nada disso. Vou pular para a letra D, porque a letra C é certa. Expansão do desenvolvimento econômico e elevação da remuneração salarial. A gente pode até se confundir. É que a UEST costuma fazer isso, né? A gente fica confuso entre duas alternativas.
Expansão do desenvolvimento econômico. Quando a gente pega o primeiro gráfico e vê aqui de 60 a 80, que foi mais ou menos o período dos governos militares, o PIB aumentou. Ah, então desenvolveu economicamente? Sim. Mas olha o segundo ali, elevação da remuneração salarial. Se eu tô falando que de 60 a 80, a desigualdade de renda, de fato, de renda, aumentou, o que isso tem a ver com o que eu tô dizendo com a elevação de remuneração salarial? Não tá em relação. Mas a letra C, quando fala crescimento da riqueza nacional e elevação da concentração de renda, aí sim. Quando eu aumento o PIB, eu estou aumentando a nossa riqueza nacional. É o dinheiro do país. E quando eu mostro a desigualdade de renda, eu estou mostrando que a concentração de renda aumentou. Ficou mais dinheiro na mão de poucos. Isso aumentou e o coeficiente de Gini vai aumentar e a desigualdade também. Então, o gabarito da questão 57 é a letra C. Molezinha essa questão, só leitura de gráfico. Vamos para a próxima. 58 a gente tem aqui, vocês podem observar, as rotas de aviões recriadas no mapa do mundo. No mapa mundi, claro. E aí tem aqui embaixo a fonte, né, no blog que foi pego essas rotas. E aí a gente tem aqui um texto aqui embaixo do mesmo blog de 2013. E ele diz assim: um consultor canadense, Michael Marquieta, desenvolveu um sistema de visualização das rotas de tráfego aéreo ao redor do globo que recria um mapa mundi, como mostra a imagem. Atualmente, há 58 mil rotas aéreas cruzando os céus nos 5 continentes. Na imagem revelada por Marquieta, não causa surpresa o fato de que os pontos mais densos aparecem em áreas onde muitas rotas seguem o mesmo trajeto e têm como destino as maiores cidades do mundo. Com isso, a gente pode pegar aí, a gente pode observar que algumas megalópolis vão ter um fluxo enorme de rotas de avião. A gente tem aí Boston, Washington, aí a gente tem a megalópole da Califórnia, Tóquio, algumas cidades que a gente nem consegue enxergar devido ao grande número de linhas que representam os fluxos aéreos, na verdade. Então, o que a questão está pedindo aqui? Nessa representação das rotas do transporte aéreo comercial, ou seja, de turismo, o mapa ilustra a seguinte mudança na geopolítica internacional contemporânea. A gente tem aqui, letra A, aculturação de áreas periféricas. Bom, embora de fato as áreas periféricas, né, que representam o sul periférico, o sul subdesenvolvido, né, terem um fluxo muito menor, não é que ele seja isento, é claro, mas que ele é muito menor comparado ao fluxo de voos aéreos no norte desenvolvido. Esse fluxo menor não representa uma aculturação dessa área. Eles estão bastante ligados culturalmente. Por exemplo, o Brasil tem uma cultura bastante ligada, né, a esses países desenvolvidos, recebe bastante influência, né, seja no cinema, seja na música. Isso não quer dizer que a gente está aculturado só por estar numa área periférica, tá? A gente tem aqui, letra B, metropolização de áreas rurais. Ele não fala nenhuma hora de áreas rurais receberem ou não os voos. Então ele não deixa bem claro o que ele está referindo, né, com esses voos, a ligação entre as áreas rurais e esses voos. Não faz muito sentido essa letra B aí. Eu acho que ela destoa até um pouco do que está pedindo na questão. Aí a gente tem aqui, letra C, globalização dos países desenvolvidos. E na letra D, conurbação de aglomerações populacionais. Bom, vamos para a letra D, depois a gente volta para a letra C e eu já explico por quê. A letra D vem, conurbação de aglomerações populacionais. Você que não lembra, conurbação é o quê? Basicamente quando duas cidades, né, acabam se interligando devido a uma interação econômica muito forte, uma ligação de transporte e um fluxo de pessoas muito forte, acaba criando, né, se dando uma área conurbada, duas cidades que estão unidas. E aqui esse mapa ele não retrata isso. Né? Como é que vai haver, na verdade, uma conurbação no século XXI, pelo menos por enquanto, entre, por exemplo, Estados Unidos e União Europeia, ali na Europa, entendeu? Embora o fluxo seja muito grande, não denomina uma conurbação dessas áreas. Já na letra C tem globalização de países desenvolvidos. Essa globalização de países desenvolvidos está indicando uma interação entre esses países muito forte. Você pode ver que ele fala que essas rotas são de transportes aéreos comerciais, ou seja, esse fluxo de pessoas é muito forte, seja para o turismo histórico, seja os vários tipos, né, de turismo que podem acontecer, por exemplo, e eles estão muito ligados, eles são muito assim, culturalmente, eles acabam se ligando de uma forma muito mais forte, também até pelo acesso a esses voos. Né? A população acaba tendo um acesso maior aos voos do que muitas populações periféricas que às vezes não têm condição também de acesso, seja a moeda exterior, que acaba ficando um pouco cara e a pessoa não tem condição. Enfim, a resposta certa é a letra C, globalização de países desenvolvidos devido a essa interação muito forte entre os países do norte desenvolvidos.
Então vamos lá para 59. Vocês estão vendo aí a imagem do cartaz do filme inspirado no romance George Orwell, que o livro, na verdade, também tem o mesmo nome do filme, que é 1984. E aí vem aqui o textinho do próprio George, né, falando: meu romance, 1984, foi concebido como uma amostra das perversões que regimes políticos já realizaram parcialmente ou podem realizar. Ou seja, ele faz até uma projeção do que poderia vir a acontecer ou do que pode vir a acontecer com um regime, né? Para você que não leu o livro, basicamente ele trata de um regime que ele controla todos os setores da vida da pessoa. Recomendo, é uma excelente leitura, na verdade, é muito bom o livro. Se você não tem paciência de ler o livro, pelo menos assista o filme, de repente, né, mais fácil para você. E aí vem aqui a questão. O romance 1984, de George Orwell, publicado em 1948, não confundir, tá? Ele escreveu isso na década de 40. E ele botou o título 1984 como se ele estivesse fazendo uma projeção. O que poderia vir a acontecer com os regimes daquela época em diante. Apresenta um mundo de impérios em conflito e uma sociedade em que todos são observados pelo poder central, o Big Brother. Esse Big Brother, você que leu o livro, você que sabe da história, ele ficaria basicamente, o que seria basicamente uma câmera de segurança que vigiaria as pessoas no dia a dia, no cotidiano delas. E aí vem aqui, no contexto internacional da época dessa publicação, ou seja, durante a Guerra Fria, o escritor britânico direcionou uma crítica ao seguinte sistema. A gente tem aqui, letra A, socialismo, letra B, capitalismo, letra C, anarquismo e letra D, totalitarismo. Então vamos começar aqui diferenciando um pouquinho cada uma das opções. Nesse socialismo aqui, vamos pegar o socialismo teórico, que na verdade o que seria, na verdade, esse socialismo teórico? Era a implementação da ditadura do proletariado que visava a igualdade, né, entre a população de uma forma geral, né, ou pelo menos a redução de grande parte da desigualdade entre a população. Na letra B a gente tem o capitalismo, que a gente conhece muito bem, que ainda prega, na verdade, uma democracia e bastante ligado, na verdade, ao livre mercado, né, essa lei da oferta e da procura. A letra C, o anarquismo, essa opção aí está completamente destoada, porque você pode perceber aqui que ele diz que é uma sociedade em que todos são observados pelo poder central, e no anarquismo nem tem um poder, na verdade é uma ausência, é uma forma de viver sem poder. Então essa opção está completamente destoada, então já vamos descartar aqui a letra C, que não é anarquismo, com certeza. E letra D, totalitarismo. Então, esse totalitarismo, na verdade, ele é uma forma, enquanto o capitalismo e o socialismo são modelos, né? Então, esse totalitarismo ele pode ocorrer em qualquer outro modelo político, econômico, social, enfim. E o que basicamente é o totalitarismo? O totalitarismo, o governo, ele vai controlar todas as esferas da vida da população. O que a população vai ouvir, o que a população vai vestir, o que a população pode ou não pode fazer. Esse é a característica da forma totalitarista, né, de se governar. E embora a gente esteja num contexto de Guerra Fria durante a publicação do livro dele, ele não faz uma crítica só ao capitalismo ou só ao socialismo. Ele faz uma crítica a qualquer governo que viesse controlar completamente as esferas sociais da população, seja cerceando direitos, seja impedindo uma liberdade de expressão, ou então determinando o que cada um ia vestir ou escolher. E essa forma de escolha, ela nem sempre é imposta, ela pode ser de uma forma indireta, né? A gente tem como imaginação que no socialismo é uma coisa mais imposta, e que no capitalismo, essa forma de dizer o que cada um pode ou não fazer, ela é mais indireta, mas isso não quer dizer que ela não possa vir a ocorrer. Então aqui na 59 ele está basicamente falando de governos totalitaristas. Então a questão 59, o gabarito é letra D, essa forma totalitarista de governo, e eu novamente vou recomendar a vocês de leitura ou assistir o filme pelo menos de 1984, que é muito boa. E vamos à última questão. 60. A gente tem um mapa aí, o título do mapa é Taxa de Desemprego do Mundo, e olhando lá a legenda a gente vê que a bolotinha amarela mostra os jovens desempregados, né? E a bolotinha cinza, o número de adultos, né? Adaptado do site Memória. As taxas de desemprego são um dos indicadores das condições de crescimento socioeconômico de países e de regiões, em especial quando afetam contingentes populacionais mais jovens.
Isso é importante prestar atenção, porque é uma dica que a questão dá, né? Se a taxa de desemprego atinge os mais jovens, isso é um indicador de que tem alguma coisa errada no crescimento socioeconômico dos países. Embaixo ele coloca assim: de acordo com o mapa, a região que apresenta o maior potencial para crescimento da força de trabalho é Ásia Oriental, B, Oriente Médio, C, Norte da África, D, Sudeste Asiático. Se ele disse que os mais jovens não podem sofrer com essa taxa de desemprego, porque isso indica que tem algum problema, então a gente vai procurar aquele lugar, né, aquela região que apresenta taxas de desemprego menores nos jovens, né? E a gente vê isso na Ásia Oriental. É a menor taxa de desemprego entre os jovens, o que mostra que a Ásia Oriental vai ter esse maior potencial para crescimento de forças de trabalho. Então, gabarito da última questão, letra A, Ásia Oriental. Molezinha, galera, é isso aí. A gente terminou aqui de corrigir a prova da UERJ de 2015, o primeiro aqui. Então, novamente, se você não tem a prova e quiser refazer depois, tem aqui embaixo o link para você baixar a prova. Então, pode ir no Facebook, seguir o Twitter também, dá um curtir no vídeo, se inscreve. É isso aí, galera. Fui lá.